Aterramento sem hastes de aterramento. Isso é possível fazer? Olá, eu sou Gerson da Aplica Engenharia e hoje a gente vai descobrir se existe essa possibilidade ou não de fazer uma malha de aterramento sem a haste de aterramento. Eu tive várias situações, em diversos casos, onde foi impossível colocar haste de aterramento. E aí vários profissionais e pessoas entraram em contato comigo e falaram: Gerson, é possível fazer uma malha de aterramento sem ter haste de aterramento? Inclusive os próprios detalhes de um sistema de aterramento mostram que tem a caixa de inspeção, que diante de normas precisam ser deixados para poder fazer as medições e as inspeções elétricas da malha de aterramento, que é feito dentro da caixa de inspeção, e aí gerou essa polêmica, essas dúvidas diante da possibilidade de fazer uma malha de aterramento sem o uso de hastes. Eu tive casos onde o terreno todo era rochoso e inclusive o profissional, o cliente pediu que eu fizesse a medição da resistividade do solo. Para quem não conhece o que é uma resistividade do solo, dentro dos nossos vídeos no nosso canal, eu explico o que é a resistividade do solo e como ela é feita. Se você tem alguma dúvida, na nossa descrição eu coloquei o link para que você assista esse vídeo e conheça melhor o que é a resistividade do solo. Mas voltando ao nosso assunto, eu tentei fazer a medição da resistividade do solo naquele local. E foi impossível eu colocar as hastes, uns 20, 25 centímetros para fazer essas medições. E aí eu questionei para o cliente de que maneira ele irá inserir as hastes de 2,40 metros ou de 3 metros dentro desse solo rochoso. E essa dúvida voltou para mim, para que eu desse uma solução para que isso seja possível. E eu falei para ele que uma malha de aterramento ela pode ser feita usando condutores. Dentro do termo técnico, a gente conhece para aterramento os eletrodos verticais e os eletrodos horizontais. Os eletrodos horizontais são conhecidos como os cabos de cobre nu, que são enterrados, embutidos dentro do solo a uma profundidade mínima de meio metro, de acordo com a norma técnica 5410 e outras normas específicas para instalação de malha de aterramento. E além disso, os eletrodos verticais, que são as hastes de aterramento, elas são embutidas verticalmente e distanciadas no mínimo pelo tamanho vertical delas. Ou seja, se a minha haste tem 2,40 metros, eu tenho que deixar uma distância de 2,40 metros para haver dissipação entre os campos quando houver uma fuga, uma descarga atmosférica entre as hastes. Da mesma forma, se ela tiver 3 metros, para ter total eficiência, eu tenho que deixar ela 3 metros. Nada impede eu deixar elas mais perto, mas eu acabo gastando mais dinheiro e tendo uma eficiência menor, que não vai me adiantar de muita coisa. Mas a condição principal é a seguinte: tanto os eletrodos horizontais, que são os cabos, como os verticais, que são as hastes, fazem o papel deles diante de uma malha de aterramento. O que precisa ser levado em consideração? O tipo do solo que eu tenho e qual o tamanho da malha que eu preciso e qual a bitola dos meus eletrodos. As hastes de aterramento possuem os seus tamanhos respectivos, já os cabos são dimensionados de acordo com o nível de curto-circuito de todo o meu sistema. Então, respondendo o que todo mundo está em dúvida, sim, é possível fazer uma malha de aterramento apenas usando eletrodos horizontais. Eu não preciso necessariamente usar uma caixa contendo um eletrodo vertical, uma haste. Mesmo que eu contenha a caixa de inspeção e faça para fazer as medições e inspeção lá dentro, eu posso manter os cabos interconectados com conectores específicos segundo as diretrizes da norma, para que eu desconecte quando for para fazer uma determinada medição
e eu terei a mesma eficiência se a minha malha estiver preparada dentro de um solo adequado para atender a eficiência diante do meu sistema elétrico. Então, é possível sim fazer uma malha de aterramento sem o uso de uma haste de aterramento. Para que tudo isso seja possível e você garanta que haja eficiência, é fundamental que o profissional que for para fazer o dimensionamento da malha de aterramento, que ele saiba o que ele está calculando, de que maneira precisa ser feito, e geralmente para um sistema industrial, para uma subestação, é preciso que se faça o memorial de cálculo descritivo e principalmente a simulação de todo o sistema de aterramento para verificar as condições de tensão de passo e toque, garantindo que todo o sistema esteja em segurança, bem como todas as pessoas que operam naquele local. Se você precisa de um profissional para o dimensionamento correto de uma malha de aterramento, entre em contato com a gente, que a gente terá o maior prazer em poder ajudar você. E se você ainda não é nosso inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, compartilhe essas informações com outras pessoas para que isso chegue também para mais pessoas, para que elas tenham segurança dentro da empresa delas. E eu espero você em outro vídeo.